Você vai ouvir agora a mensagem da Palavra de Deus, que foi gravada na comunidade da Família de Deus. Seja abençoado e deixe Deus falar com você. Do Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos agora na Tua presença e pedimos que o Senhor venha falar conosco. Fale conosco, meu Pai. Fale com a Tua igreja. Sim, Senhor. Oh, eterno Deus, que a Tua palavra nessa noite, meu Deus, venha ser o alimento que nós precisamos. Que a Tua palavra nessa noite, meu Deus, venha ser a resposta das nossas orações. Nós estamos aqui orando, estamos aqui glorificando o Teu nome, e quando nós mandamos a adoração para cima, o Senhor também manda a resposta para baixo. O Senhor manda o poder, o Senhor manda a autoridade. Sim, Senhor, Tu és um Deus zeloso, um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que nos orienta, que nos guia, e nós estamos aqui nesse culto da família, meu Deus, para podermos ser orientados pelo Senhor. Em nome de Jesus, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, e que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou ao nosso coração. Eu oro a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, e Yehoshua HaMashiach. Amém. Glória a Deus. Eu estou sentindo nessa noite de, no final do culto, orar por pessoas que estão enfermas, doentes, com alguma dor. Então, quando nós encerrarmos o culto, você pode vir aqui à frente. Não volta para casa doente, não, enfermo, porque Deus tem uma cura para você hoje. Se Deus ele nos incomoda para fazer isso, é porque Ele quer agir, o Espírito Santo dele quer proporcionar isso para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Mateus 24, 3, mas pode ficar sentado, porque nós vamos ler daqui a pouquinho. Aos domingos nós temos falado sobre família, nós temos recebido a orientação de Deus para podermos tratar a nossa família, porque quando nós aprendemos de Deus, nós colocamos em prática. Eu falava hoje pela manhã, como é bom a gente buscar a sabedoria, porque veja bem, quando nós vamos buscar a sabedoria humana, quando nós vamos buscar a sabedoria do homem, o que é que a gente faz? A gente vai para a escola, a gente ouve o professor, é ou não é? A gente frequenta uma faculdade, a gente lê os livros, a gente faz as nossas anotações no nosso caderno, quando a gente quer receber a sabedoria humana. Quando a gente quer receber a sabedoria de Deus, a Bíblia diz assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele o dará. Então não é simplesmente também orar e pedir sabedoria e dormir, não. É orar, pedir que Deus nos dê sabedoria, mas buscar assim como nós fazemos com a sabedoria humana. É estudar, é ler esse livro, é receber a orientação de Deus. Se nós quisermos receber a sabedoria do céu, nós precisamos seguir as orientações que Deus nos dá. E o que nós estamos vivendo aqui nessa noite nada mais é do que uma escola. A igreja é uma escola de Deus. Nós aprendemos de Deus. E é tão bom quando alguém traz a sua caneta, faz a sua anotação, porque a neurociência diz que nós lembramos apenas de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente estuda. A neurociência diz que o nosso cérebro, ele registra apenas 13% de tudo que nós falamos e de tudo que nós vamos falar aqui nessa noite. Em 3 dias, segundo a neurociência, diz que a gente esquece. E é por isso que a gente tem que ter uma anotação, a gente tem que ter um caderno. Por quê?
aqui é a escola de Deus. E na escola de Deus a gente aprende as coisas de Deus. Na escola a gente não estuda, é ou não é? A gente anota, a gente estuda, para depois a gente passar pela prova, é ou não é, Nerivan? E aí a gente faz a prova, mas a gente sabe e a gente tira uma nota boa, é ou não é? Na escola de Deus é assim também. Deus, ele nos ensina, a gente aprende, porque daqui a pouco vem uma prova aí, e a gente vai passar por ela muito bem, porque nós recebemos de Deus orientação, aprendemos a palavra, e pode vir a prova que for, nós vamos tirar uma nota muito boa, nós vamos superar as provas aí fora. O aluno que não estuda, lembra lá na escola? Quando o aluno não estudava, ele ficava, hoje é dia de prova. É ou não é? Mas o aluno que estudava, que estava preparado, o professor vinha e falava assim: eu vou remarcar a prova. Ele ficava bravo, puxa vida, dá a prova hoje. Então com Deus é a mesma coisa. Quando nós estamos preparados, pode vir a prova que for, que nós vamos passar de cabeça erguida, sem problema nenhum. É por isso que nós estamos na escola de Deus. E Deus, ele quer nos ensinar sobre família hoje. Ele quer falar sobre família. Desde cedo nós estamos falando sobre família. Por quê? Porque os problemas que nós vemos hoje na sociedade, seja qualquer tipo de problema que você vê lá fora na sociedade, ele nasceu na família. Se você vê um bandido, se você vê um drogado, se você vê um marido que espanca a esposa, se você vê uma pessoa agressiva, se você vê alguém na prostituição, todos esses problemas nasceram dentro de casa, nasceram dentro da família, porque são problemas que não foram tratados. Mas quando a gente vê uma coisa boa também, aquela coisa boa também nasceu na família, numa família sarada, numa família curada, numa família estruturada, numa família que tem o seu alicerce em Deus. E sabendo que tudo que acontece lá fora, sendo bom ou sendo mal, nasce dentro da família, o inimigo das nossas almas, ele tende a atacar a família, ele quer destruir a família. Por que ele quer destruir a família? Porque é como um câncer, ele vem sorrateiramente, ele não vem de uma vez assim e destrói a família. Não, é como o câncer. O câncer, ele vai destruindo as células do corpo da pessoa, e depois de destruir todas as células do corpo, ele vai matando célula por célula, até matar a pessoa. O inimigo, ele faz isso na nossa vida. Ele vem devagar, porque as famílias são células, e ele vai destruindo célula por célula, até destruir a sociedade. E o inimigo, ele quer destruir esta célula, porque a célula da família é uma célula do bem, e o objetivo dele é trazer a destruição. Então tudo é uma questão de lógica, tudo é uma questão de inteligência, e nós precisamos agir com mais inteligência do que ele. Se nós não tivermos atento na destruição da nossa família, quando nós nos darmos conta, o negócio está tão alastrado como um câncer, e parece que não vai ter mais cura, porque nós não tratamos os primeiros sintomas, nós não tratamos as primeiras coisas, e a gente não percebe a destruição da família. Sabe por que a gente não percebe a destruição na família? Porque nós não tropeçamos em grandes rochas, nós tropeçamos nas pequenas pedras, as pequenas pedras que são insignificantes para nós, porque os grandes problemas, eles unem a família, mas são os pequenos problemas, as pequenas pedrinhas que vão destruindo a nossa família. Os grandes problemas não, os grandes problemas, eles aproximam a família. Olha, você viu lá na nossa casa, um familiar nosso foi preso, você viu, a pessoa está doente, está com câncer lá, está passando necessidade, todo mundo se ajunta para ajudar, todo mundo se mobiliza. Ou seja, os grandes problemas
aproximam a família, mas infelizmente são os pequenos problemas, são as pequenas pedrinhas que nós vemos como insignificante, são elas que destroem a família. E quando a gente se dá conta, a família já está numa grande destruição, que a gente não consegue mais consertar. Por quê? São os probleminhas microscópicos, aqueles que a gente fala, isso aí não tem problema não, isso aí não é nada, isso aí não é nada, aí isso não vai sendo tratado, isso não vai sendo cuidado, e isso vai destruindo a nossa família. São os pequenos problemas que destroem a nossa família. É por isso que nós precisamos aprender a ter um tempo com a nossa família, porque tendo um tempo com a nossa família, nós vamos começar a observar aquilo que está errado. Tem gente que não para dentro de casa, tem gente que não fica em casa, ou está em casa, mas a mente está em outro lugar. Ele não percebe o que está acontecendo dentro do lar, ele não percebe o que está acontecendo dentro da família. E o que acontece? Os pequenos probleminhas vão matando, vão sugando as energias da família. Chega uma hora que a família está totalmente perdida. Mas são os pequenos momentos, aqueles momentos em que nós estamos com a nossa família, que nós trazemos pela vida inteira. Por isso que é importante você ter um tempo para a sua família, porque lá na frente, quando você estiver bem velhinho, são os melhores momentos com a sua família que você vai lembrar. Vai passar na sua mente aquele momento legal, gostoso que você viveu com a sua família. Os outros momentos você acaba esquecendo, mas aquele você lembra. Se você colocar a mão na sua mente agora, na sua memória agora, e falar, deixa eu lembrar da minha vida lá atrás, então você vai lembrar de momentos bons, de coisas boas que você passou, junto com a sua família. A família é a base de tudo. Tudo que você vai construir hoje, a família é a base. Se você vai construir um empreendimento espiritual, a família é a base. Porque, por exemplo, você vai construir um empreendimento espiritual. Não, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser um obreiro da igreja. Sem família, como que você vai ser obreiro? Eu quero ser um líder do louvor, eu quero tocar, aprender igual o Nerivan, eu quero estar lá na frente cantando bonito, tocando igual o Nerivan, mas sem família, com uma família destruída, como que você vai fazer isso? Eu quero ser um pastor, quero ocupar esse lugar, olha, eu quero um dia estar ministrando para a multidão, mas sem família, colecionando divórcios na sua vida, como que você vai fazer isso? Ou seja, a família é a base de tudo. A família é a base. Se você for se envolver num empreendimento espiritual, se você for se envolver num empreendimento financeiro, a família é a base. É impossível você começar um empreendimento financeiro sem família. Uma pessoa sem família é uma pessoa triste. A família é a base de tudo. Se você for começar um empreendimento emocional, um empreendimento físico, a família será a base para tudo isso. É por isso o ataque na família. É por isso que as famílias estão sofrendo tanto ataques, bombardeios em todo o tempo, e muitas pessoas não conseguem lidar com esse bombardeio na família. E muitas pessoas acabam abandonando a família. Tinha um amigo meu que ele diz assim, ao abandonar a família, ele disse assim: eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Por isso que eu não aguento mais esse casamento. Aí eu fiquei pensando nos 3 filhos que ele tinha. Fiquei pensando na esposa. E parei, raciocinei. E falei assim, olha, Aristóteles, que foi o pai da filosofia, ele disse que ninguém pode ser feliz trazendo tristeza para outro. Ninguém pode ser feliz
com a tristeza de outras pessoas? Como serão os seus filhos? Como será a sua esposa? Você quer ser feliz, mas trazendo tristeza, causando tristeza para outras pessoas, criando um rombo na sociedade. Isso é impossível. Agora, o que a Bíblia diz, eu falei para ele, olha, ninguém pode ser feliz. Aristóteles disse isso, trazendo tristeza para outras pessoas. Mas a Bíblia, ela diz assim, coloca o slide para mim, Rodrigo, Provérbios 24, versículo 3, está aí na tela? Diz assim o texto, olha só: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Apaga essas duas lâmpadas para mim, para o telão ficar melhor, por favor, irmão Gelson. Então veja bem, olha só o que a palavra de Deus está dizendo: com sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Com sabedoria você pode construir uma família. Com sabedoria você pode construir uma grande empresa. Com sabedoria você pode construir grandes coisas, mas é com a inteligência que você mantém a sua família. É com inteligência que você mantém a sua empresa. Há pessoas que com sabedoria construíram um grande império, mas sem inteligência caíram lá embaixo. E sabedoria é diferente de inteligência. Olha o que diz o dicionário. Muda a tela para mim, Rodrigo. O dicionário diz assim, que sabedoria é qualidade, sabedoria é caráter, sabedoria é grande instrução, é ciência, sabedoria é saber, é conhecer, é isso que é sabedoria. Mas inteligência, olha só, é a faculdade de conhecer, é compreender, é aprender. Inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas, é a capacidade de resolver conflitos, é a capacidade de adaptar-se às situações. Então veja bem, o texto, volta para a minha tela, o texto está dizendo: com sabedoria se edifica a casa, mas com entendimento, com inteligência, você mantém a sua casa. Então você pode até edificar uma casa, mas se você não tiver inteligência, você não consegue manter, porque são diferentes. Pode deixar a outra tela, Rodrigo, da sabedoria e da inteligência. Por isso que Salomão, ele está dizendo: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento, ou seja, com inteligência, ela se estabelece. Ou seja, muitas pessoas chegaram em lugares altos com a sabedoria, mas logo caíram. Por quê? Porque não tiveram inteligência para manter, não conseguiram se adaptar, não conseguiram resolver os seus conflitos. E é isso que nós temos que ter, porque com sabedoria qualquer um constrói uma família, com sabedoria qualquer um casa, é ou não é? Mas é com inteligência que você mantém o seu casamento, é com inteligência que você mantém a sua família, é com inteligência que você mantém o seu lar. Você vai ter que ir se adaptando, você vai ter que ir aprendendo dia após dia. Muitos caíram por falta de inteligência, porque não souberam administrar. Sem inteligência emocional, sem inteligência financeira, sem inteligência espiritual, essas pessoas acabaram caindo. Provérbios 24 me ensina 3 coisas importantes, fundamentais para a nossa vitória dentro da nossa família. A primeira coisa dessas 3 que nós aprendemos em Mateus 24 é a instabilidade. Isso pode destruir a nossa família. Pode pôr a tela na instabilidade. A instabilidade dentro do lar, ela destrói a família. Instabilidade emocional,
instabilidade financeira e instabilidade espiritual. Isso destrói a família. Instabilidade é prejudicial para o nosso lar. E é por isso que nós temos que ter, além da sabedoria, a inteligência para lidar com essas coisas. A instabilidade, ela corrói a nossa família vagarosamente. A instabilidade espiritual, por exemplo. Tem gente que ora está na igreja, tem gente que ora não está. Isso é instabilidade. 3 tipos de instabilidade: espiritual, financeira e emocional. A pessoa está um domingo todo fervoroso, louvando, glorificando a Deus, está ali no culto, fogo puro. Na outra semana, não vou na igreja não, deixa para lá. Isso é instabilidade espiritual. A pessoa está ali todo vigor, vamos lá, vamos tocar bateria, vamos cantar, vamos dar glória a Deus, vamos fazer visita. A primeira prova, deixa quieto. A pessoa não tem estabilidade espiritual, ela tem instabilidade espiritual. Ora está com Deus, ora acende uma vela para Deus, ora acende uma vela para o diabo. Ora está falando de Deus, ora está falando fofoca, brigando, arrumando confusão. Ora está participando de uma campanha, ora está no bar bebendo cerveja. A pessoa tem instabilidade espiritual. E quem tem instabilidade espiritual perde a autoridade espiritual. Grave no seu coração, anote aí se você tiver de caneta. Quem perde a instabilidade espiritual também perde a autoridade espiritual. E quando você perde a autoridade espiritual, você abre brechas. E abrindo brechas, o inimigo destrói a sua vida. Faça chuva ou faça sol, você precisa ficar firme. Nem tudo é um mar de rosa. Eu me lembro quando era criança, tinha uma senhorinha que ia lá na igreja, pedia oportunidade para cantar, e ela cantava um louvor bem antigo, da época do Nerivan, que dizia assim: a vida do cristão não é um mar de rosa, é preciso ter fé para não ter que voltar. O vento vem tão forte, vem balançando tudo, só não derruba o crente que em Deus está seguro. Aleluia. Quem tem estabilidade espiritual não cai na tempestade. Quem tem estabilidade espiritual fica firme na hora do vento. Aleluia, glória a Deus. 3 coisas que destroem a família. A instabilidade, primeiro, a instabilidade, ela destrói a família. E a instabilidade, ela ainda é dividida em 3 etapas. Primeiro, espiritual, porque isso afeta a família, isso afeta os frutos dentro do lar, isso afeta os filhos. Você quer que seu filho seja temente a Deus, mas você não é. Você quer que seus filhos sigam o caminho do Senhor, mas você não segue. Segunda coisa que causa divisão na instabilidade. Segunda instabilidade que destrói a família é a instabilidade emocional. A instabilidade, um dia você está bem, um dia você está mal. Um dia você está disposto, um dia você está depressivo. Um dia você acorda de bem com a vida, outro dia você acorda de mal com a vida. Instabilidade emocional destrói a família, destrói o lar. É interessante que a instabilidade espiritual afeta mais os homens, mas a instabilidade emocional afeta mais as mulheres. Não que homens não podem ser afetados pelas duas,
Mas a instabilidade emocional, ela afeta mais as mulheres, assim como a espiritual afeta mais os homens. A pessoa está disposta, um dia está de bem com a vida, outro dia ninguém pode falar com ela. A família tem medo de falar com a pessoa. A família tem medo de chegar ali e conversar com a pessoa. É ou não é? Porque um dia você está bem emocionalmente, outro dia não. Um dia você está todo vapor, outro dia você está chorando no canto, ninguém pode falar nada. Instabilidade emocional. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. A Bíblia fala da mulher sábia. A Bíblia diz assim: é melhor você morar lá no deserto, no meio das serpentes e dos escorpiões, do que você morar num lar com uma mulher. A igreja está ligada aí. É melhor você morar com serpente e escorpião, mas escorpião e serpente mata, do que você morar com uma mulher rixosa. Instabilidade emocional. Dura coisa é você morar dentro de um lar assim. A instabilidade emocional, porque ela não passa firmeza para a pessoa. Você não sabe quando a pessoa está bem. A instabilidade emocional tem enfraquecido os filhos. A instabilidade emocional tem trazido traumas para dentro dos filhos. Crianças que sofrem com as instabilidades emocionais. Eu conheci um pastor que ele falava assim para mim, era aqui do nosso ministério: pastor, 5 dias a minha esposa é um anjo de Deus, faz de tudo para mim, mas 25 dias é um inferno, não pode falar nada. Instabilidade emocional. Tem dia que a pessoa está bem, tem dia que é melhor nem mexer, tanto que se ela pusesse fogo no shopping, ele ficava do lado dela, só para não constranger. Você vê como que é o negócio? O que a instabilidade emocional causa? Ela gera traumas, ela gera feridas, que se elas não forem tratadas, vai gerar prejuízo para os filhos e para gerações e gerações. O esposo chega em casa, ele não sabe se ele vai pegar a mulher cantando ou xingando. Um dia ela está louvando a Deus, um dia o marido chega em casa, ela está lá ouvindo a rádio e cantando. Um dia é panela voando para todo lado. Cadê a instabilidade emocional? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passo também. Ah, mas você tem que ter estabilidade emocional. Você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a controlar os seus desejos. O homem também tem instabilidade emocional, e isso atrapalha a família. O homem também tem as suas instabilidades emocional. Você tratar uma mulher com depressão é uma coisa. Eu tratei muitas pessoas com depressão, inclusive a maioria mulheres. Mas você tratar um homem com depressão é dura coisa, hein? É duro você tratar um homem com instabilidade emocional. É por isso que nós temos que controlar as nossas emoções. A Bíblia diz assim: em tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede fontes, irmãos. Fontes ou de vida ou de morte. Você vê a pessoa que tem instabilidade emocional, ela não sabe lidar com a família, ela não sabe conversar com o cônjuge, ela não sabe falar com os filhos, tudo grita, porque não tem argumentos, não tem um bom testemunho, então ela tem que gritar. A instabilidade emocional gera traumas, cuidado, hein? Instabilidade emocional gera traumas.
Tem também a instabilidade financeira. A instabilidade financeira é a maior causa do divórcio no mundo. Sabia disso? Um casamento, ele pode até perdoar uma traição. Pode. Nem todos perdoam. O perdão é divino. Dentro de um casamento, alguém até perdoa uma traição, mas quando o dinheiro acaba, esquece. Não tem volta, não tem perdão. Acaba o casamento. Não é todos. Nós não estamos generalizando. É uma pesquisa. Há casamentos que se acabam por outros motivos. É uma das causas. A instabilidade financeira é uma das maiores causas. Não significa que não tenha outras. Mas a instabilidade financeira acaba com o casamento. O casal, ele pode até passar fome junto, entenda isso. O que é, nós não estamos falando aqui de prosperidade, não. O casal, ele passa fome junto, mas a instabilidade é o que separa. Um dia tem, outro dia não tem. Isso é instabilidade. O casal passa necessidade junto, mas quando se tem instabilidade por anos e não muda, acaba, destrói o casamento. Um dia tem, um dia não tem. Um mês tem um emprego, outro mês não tem. Não para em trabalho nenhum, não fica em emprego nenhum, arruma confusão com todo mundo, está toda hora pedindo as contas. É ou não é? E quando trabalha, porque tem uns que não gostam de trabalhar, não. Instabilidade financeira destrói casamento, destrói relacionamentos, gera muitos conflitos. Um mês paga a conta de água, o outro não. Quem que aguenta isso a vida inteira? Um mês tem, o outro não. Um mês está trabalhando, no outro já está vindo com os documentos na mão. O que aconteceu? Ah, meu patrão falou um negócio aí para mim, você sabe. Ah, já falei umas verdades para ele lá e ele me mandou embora. Não para em emprego, não para em trabalho. Instabilidade financeira gera conflitos conjugais. A instabilidade financeira, sabia que a instabilidade financeira gera até conflitos sexuais dentro de um relacionamento? Gera conflitos emocionais, gera conflitos na criação de filhos, problema na criação de filhos. Ou seja, nós precisamos aprender a lidar um com o outro e tratar essas instabilidades na nossa vida. Nem todo mundo é igual. Os cônjuges são diferentes. Quando a gente casa, cada um vem de uma família, cada um tem uma cultura diferente, cada um foi educado de um jeito. Um às vezes é mais dominante, o outro é mais analítico. E a gente vai ter que aprender a viver dentro desses conflitos. Às vezes um é mais nervosinho, o outro é mais calmo. Dentro do relacionamento tem tudo isso. Nós somos diferentes, mas você precisa identificar o trauma do seu cônjuge. Qual é o trauma que ele tem? O trauma que a minha esposa tinha, eu consegui descobrir logo quando eu comecei a namorar. Ela falava: nossa, meu pai brigava muito com a minha mãe, porque meu pai bebia e tinha confusão. Uma vez a gente chamou vizinhos, e eu comecei a ver que o lar era um lar conturbado, porque o pai não se entendia com a mãe e tal, e ficava aquela briga de casal que não é da nossa conta. Mas eu percebi que ela não queria isso. Ela tem trauma de bebida, eu percebi isso. Ela perdeu um irmão por causa de bebida. Então, traumas da minha esposa, preocupação com vício. Graças a Deus, eu nunca bebi. Eu não sei nem que gosto tem uma cerveja, eu não sei nem que gosto tem uma pinga. Eu nunca bebi. Vinho, nunca bebi. Mas ela tem esses traumas. Agora,
O cônjuge precisa descobrir qual que é os traumas. O que é que está prejudicando o seu cônjuge? O que é que ele tem medo? Que se repita na sua família, que se repita no seu casamento. Então, para que a gente trate as instabilidades, nós precisamos conhecer o nosso cônjuge. Então, aqui em Provérbios 24, eu aprendo com Salomão 3 coisas que destroem a família. Primeira, instabilidade. Segundo, o perdão. Coloca para mim, irmão André. Você só está aqui hoje porque você é fruto de um perdão, de alguma coisa que você fez lá atrás. Alguém liberou perdão na sua vida. Nós só estamos aqui hoje porque um dia alguém liberou perdão sobre nós. E o primeiro ser que liberou perdão sobre nós foi o próprio Deus através de Jesus Cristo. Porque nós nem merecíamos estar aqui, mas um dia Jesus subiu no madeiro e disse: perdoados estão os seus pecados. Então, sem perdão, meu irmão, a gente não vai a lugar nenhum. Muitas famílias estão aqui hoje porque houve perdão. O perdão é o passaporte para o futuro. Sem perdão não tem futuro. Há famílias que estão aqui, que se não houvesse perdão, eles não estariam mais juntos. O perdão é necessário, o perdão é divino. Uma vez o pastor Samuel me contou uma história, que ele estava tratando de um caso. O pastor Samuel da Banda Equilíbrio, uma bênção, homem de Deus. Ele disse que estava tratando um caso, que um dia o marido chegou para a esposa, quando o último filho casou, ele chegou para a mulher e disse assim: bom, o nosso último filho casou, agora nós vamos nos separar. Ela disse: como assim? Eu estava esperando todos casarem para a gente se separar. Mas por quê? O que aconteceu? Você tem outra mulher? A mulher já pensa nisso, né? Ele falou: não, há 30 anos atrás, olha só, um trauma não tratado, uma ferida não tratada, gera pessoas doentes, pessoas que destroem a sociedade. Por isso que isso precisa ser tratado. Por isso que a igreja está de portas abertas tratando. Por isso que a igreja está ensinando. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a comunidade da família de Deus existe, e outras sérias. Ele falou assim: há 30 anos atrás nós tivemos uma briga, e aquele dia eu discuti com você, e eu fui trabalhar. Naquela época eles trabalhavam na roça, e ela tirou a comida da marmita dele e colocou uma pedra lá dentro. Ele foi trabalhar na roça, tinha uma pedra dentro da marmita, e ele ficou o dia inteiro com fome. Ele nunca mais perdoou a mulher e separou dela, por causa de um problema não tratado há 30 anos atrás. Vamos levar em conta o tanto de coisa que essa mulher fez de bom para esse homem. Quantas comidas gostosas ela fez em 30 anos. Mas ele não esqueceu daquela pedra lá atrás. E é verdade, isso precisa ser tratado. Por quê? Porque nós não seremos julgados pelas coisas boas que nós fazemos. Deus é um justo juiz e Ele nos julgará pelas coisas ruins. Outro dia eu falei isso, o irmão: não é por aí. Eu disse assim: olha, se a sua mãe estivesse saindo do supermercado, eu entrar no carro, viesse um bandido e matasse, assassinasse ela, e ele fosse preso, e chegasse diante do tribunal, e ele falasse assim para o juiz: eu fiz muitas coisas boas, eu ajudei a comunidade, eu ajudei a sociedade, eu construí uma casa de recuperação, eu tirei muitas pessoas da rua. E o juiz falasse assim para ele: então tudo bem, você está livre. Esse juiz seria um juiz bom ou ruim? Ruim, é ou não é? Ele falou: ruim, pastor? Eu falei: então, Deus é um juiz bom,
Ele não vai nos julgar pelas coisas boas que nós fazemos, Ele vai nos julgar pelas ruins que nós fazemos. Então para com esse negócio de fazer coisas ruins de vez em quando, falando assim, eu faço muitas boas, porque você vai ser julgado pelas ruins que você faz e não pelas boas. Pelas boas você já recebe a recompensa aqui na terra, mas é pelas coisas ruins que nós seremos julgados. Ou seja, feridas não tratadas, traumas não cuidados, geram problemas na nossa vida. O perdão é importante. Aonde não houver perdão, não haverá passaporte para o futuro. Terceira e última coisa, coloca o slide para mim, Rodrigo. Palavras que te dão destino. As nossas palavras são destinadores. Sabia disso? Nós temos que tomar cuidado. Olha, 3 coisas que dão destino na nossa vida: decisões. Uma decisão destina você. Se você tomar uma decisão boa, aquela decisão vai te destinar uma coisa boa. Mas se você tomar uma decisão ruim, ela vai te destinar uma coisa ruim. Ou seja, uma decisão destina a nossa vida. Destina ou não destina? Eu decidi mudar de cidade, eu decidi fazer uma faculdade. Uma decisão muda o nosso destino. Amém? Eu decidi mudar para outro país, mudou o seu destino. Uma decisão, ela pode mudar a nossa vida. Eu decidi mudar de igreja, mudou o destino da vida. Às vezes foi para uma igreja que não prega salvação, às vezes para uma igreja que não tem libertação, mudou o destino. Ou às vezes saiu de uma igreja ruim, foi para uma igreja que trabalha com libertação, uma igreja que trata a vida, que trata a alma. Ela mudou o destino da vida dela. Ela mudou, por exemplo, uma salvação que ela nem sabia, que ela achava que iria alcançar, só porque frequentava uma igreja que é centenária. E daí? Quantas igrejas se corromperam hoje? Então decisões dão mudança de vida. Uma outra coisa, a fé que a gente professa, ela também determina para onde nós vamos. Nós, por exemplo, professamos a fé em Jesus Cristo, e isso nos direciona aonde? Ao milênio, com Cristo. Amém? Amém. Mas aquele que não professa uma fé em Jesus, professa uma fé em coisas vãs, qual que é o destino dela? É ou não é? Quantos que estão aqui nessa noite professavam uma fé que não era em Jesus e estava seguindo um caminho de morte, lago de fogo, é ou não é? E hoje decidiram professar a fé em Jesus, abandonaram as drogas, abandonaram os vícios. Ou seja, ao professar a fé em Jesus, elas mudaram o caminho. Ou seja, a nossa fé também dá um destino para a nossa vida. As conexões que nós fazemos também dá um destino para a nossa vida. Se eu faço uma conexão com o presbítero Nerivan, as conexões com pessoas boas também me dá um destino diferente. Se eu faço conexões com pessoas ruins, também me dará um destino diferente. Se eu faço conexões com pessoas que não devem, também me dará um outro destino. Mas o que eu gostaria de dizer, o que destrói a família são as palavras declaradas. Isso muda. Cuidado com as suas palavras declaradas dentro do seu lar na hora da raivinha. Cuidado com isso. Cuidado com o que você fala na hora do nervosismo. Olha, o Espírito Santo me trouxe aqui para trazer essa palavra para você, e não é fácil não, mas é uma palavra de orientação. Essa palavra também vai te destinar a um caminho bom. Aleluia. Cuidado com as suas palavras, porque as nossas palavras são destinadores. A nossa palavra nos destina. Muitas vezes nós declaramos palavras cortantes para o nosso cônjuge. Nós falamos palavras ruins,
E muitas vezes isso vai limitar o nosso cônjuge, isso vai limitar os nossos filhos. Na hora da raiva você chega para o filho, você vai ser vagabundo mesmo, vai ser igual ao seu pai. Você é um vagabundo mesmo igual ao avô. Você é isso, aquilo, igual fulano, igual ciclano. Na hora da raiva a gente não está falando de coração, mas uma palavra destina. Aquela palavra entra, pega na cabeça, na mente da pessoa. É ou não é? Vai estudar, menino, você vai ser vagabundo. Quando eu era criança, meu pai falava assim: vai estudar, você quer ser lixeiro, menino? Olha o que ele falava. Hoje o lixeiro ganha bem, né? Ganha bem e são magrinhos. Os caras têm um corpo atlético. Mas a palavra, nós temos que tomar cuidado com palavras. Muitas vezes na hora da raiva você fala em divórcio, na hora da palavra você fala em separação. Então vamos nos separar. Isso vai lá no mundo espiritual. Opa, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu começar a alimentar. É ou não é? Na hora da raiva você fala para sua esposa: vai embora de casa, some, volta lá para os seus pais, mulher. Ou com o esposo, sei lá. Na hora da raiva você toca um filho de casa: você está na idade de ir embora já, arruma alguém em casa. Na hora da raiva a gente lança palavras perigosas. Você pode até pedir perdão depois, mas olha, palavras são como pedras jogadas no vidro. Você pode até pedir perdão, mas a vidraça já está quebrada. É ou não é? Cuidado com as suas palavras. Cuidado. Aquilo que nós falamos determina o nosso destino. Aquilo que nós falamos pode determinar a nossa vida. A partir de hoje, comece a usar as suas palavras para coisas boas. Olha lá, decisões, a fé que você professa, conexões e palavras declaradas. Irmãos, elas nos destinam. Cuidado, cuidado com as palavras. Cuidado. Uma vez eu ouvi um casal, não é aqui da igreja não, nem são crente, falar assim para o outro: se você ficar doente, eu não vou cuidar de você na cama não, hein? A mulher falou isso para o marido: se eu ficar doente, eu não vou cuidar de você não. Fiquei pensando, falei: meu Deus, palavras declaradas, e é a mulher que fica doente dependendo do marido. Você já pensou? Cuidado com as palavras, porque elas nos destinam. Mas há também aquelas pessoas que são inteligentes. Lembra de 24:3 de Provérbios? Com sabedoria você constrói uma casa, você edifica uma casa, mas com inteligência você mantém a casa, você mantém a família. Com inteligência. Então há aqueles que com sabedoria não vão fazer uso dessas palavras destinadoras. Sabendo que a palavra tem poder, ele vai declarar uma palavra de bênção, ele vai declarar uma palavra de salvação. A casa está velha, mas Deus vai nos dar uma nova. Meu filho, você está doente, mas eu declaro a cura sobre você. Meu esposo, não está bem a situação, mas você vai ver aonde nós vamos chegar. Nós vamos dar a volta por cima. Começa a falar palavras boas. Chega lá na sua casa hoje, olha para sua esposa que talvez, ou o seu esposo que talvez você saiu brigado e veio aqui na igreja hoje. Chega para ele e fala assim, ou para ela, fala: meu amor, eu te amo. Você vai ver, vai dar tudo certo em nome de Jesus. É uma bênção, a nossa família é de Deus. Nós vamos tratar, nós vamos crescer, nós vamos curar, porque tem pessoas que usam palavras proféticas. Palavra profética tem poder. Uma vez, eu era criança ainda, e a gente ia numa igreja bem pobrezinha, simples,
Meu avô que tinha começado a igreja. Um dia lá no meio do sítio, ele falou assim: só tem gente do sítio, não tem uma igreja séria aqui para a gente cultuar. Então sabe o que o meu avô fez? Ele comprou umas tábuas. Antigamente as coisas faziam de tábuas. Meu avô fez um banco de tábua, pegou uma variante que ele tinha, foi lá em São Paulo, comprou uma caixa de som, um violão, uma guitarra e começou uma igreja. Coloca para mim a próxima tela. Lá está meu avô tocando violão, esse homem que está tocando guitarra é meu pai. E ele começou uma igrejinha simples, humilde, no meio da roça, no meio do sítio. E nós iríamos lá, a gente congregava lá. Daqui a pouco ele comprou uma perua para buscar o pessoal. E um dia ele falou: daqui, deste lugar, sairá pregadores extraordinários, sairá pregadores que estarão no mundo inteiro. Olha a palavra profética dele: sairá pregadores que estarão no mundo inteiro. Um dia daqui, dessa igreja pequenininha, com um telhadinho de sapé, essa igreja vai crescer, vai ganhar almas, vai buscar almas para Jesus. Um dia ele liberou uma palavra profética nesse cômodo velhinho, pequenininho. Coloca a próxima tela. Essas são as igrejas só no Brasil. São mais de 1000 igrejas no Brasil. Coloca a próxima tela, irmão Rodrigo. E hoje eles estão ali, olha. Eu vou ler porque está em azul ali, a tela está em azul. Uma palavra profética muda tudo. Olha só. Hoje a igreja está na Argentina, na Angola, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Índia, Inglaterra, Moçambique, Nigéria, Peru, Portugal, Suíça, Uruguai. Porque um dia alguém sentado num banquinho de madeira, tocando um violãozinho com uma guitarrinha junto com o filho, ele disse assim: um dia isso aqui estará no mundo inteiro. Uma palavra profética muda tudo. Use as suas palavras proféticas e mude a sua história, meu irmão. Mude a sua história com palavras proféticas. Um dia, quando eu estava colocando a placa da comunidade da família de Deus, passou um pastor na rua e falou assim: pastor, aqui não dá nada, nem mato nasce. Eu falei assim: não, mas nós vamos nascer, crescer e frutificar, porque o Senhor é conosco. Aleluia, glória a Deus. Muitos chegaram no ministério, uns querendo salário, outros querendo isso, aquilo outro. Nós com uma igrejinha de 5 pessoas, um cachorrinho na porta que ficava esperando para comer o bolinho de fubá no final. Hoje nós somos 3 igrejas, mas um dia essa igreja estará espalhada pelo mundo. Peça a Deus que você viva para ver isso. Peça a Deus que você viva para ver isso, porque eu disse: um dia essa igreja estará espalhada pelo mundo, porque uma começou naquele banquinho de madeira. Volta uma tela, irmão Rodrigo. Só no Brasil são esses os pontos. Então glorifique a Deus, louve a Deus, exalte a Deus, porque Ele é grande e a nossa palavra tem poder. A partir de hoje, começa a falar palavras proféticas, liberar palavras proféticas na sua vida. Há pessoas aqui que precisam aprender a falar palavras proféticas, mesmo que os nossos olhos não estão vendo, irmãos. Muitos aqui verão. Hoje nós estamos aqui, mas um dia nós estaremos espalhados no mundo, pregando a palavra de Deus, ensinando a verdade, como esse ministério tem feito. É uma igreja séria, é uma igreja compromissada com a palavra, mas um dia nós estaremos no mundo falando desse evangelho diferente, verdadeiro, que esconderam das multidões. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Então chega na sua casa hoje, libere uma palavra profética. Se você chegar em casa, você vê seu marido lá sentado tomando cerveja, você olha para ele e fala assim: você vai ser um grande pastor. Pastor Fábio está precisando lá. Você vai ser um grande pastor.
libera uma palavra profética na sua vida, na sua família, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua filha. Você pode estar vendo hoje o seu filho lá no meio das drogas, mas é a tua palavra que vai chegar lá e vai falar assim: você vai ser um grande pregador. Tem um pastor amigo meu que é dono de uma casa de recuperação. Ele disse que ele era usuário de droga, usava crack. E todas as vezes o pai dele, um pastor evangélico, as pessoas zombavam do pai. É pastor, mas o filho está nas drogas. Toda vez que o pai dele encontrava ele na rua, sujo daquele jeito, o pai dele abraçava ele, beijava ele e falava assim: meu filho, um dia você vai ser pastor. Um dia você vai ser pastor. A humanidade pode não acreditar em você, os irmãos da igreja podem estar tirando sarro, mas um dia você vai ser pastor. Nem ele acreditava, mas aquele pai acreditava. E ele falou assim: pastor, faz 25 anos que eu enterrei o meu pai, mas faz 25 anos que eu estou na presença de Deus, longe das drogas, do vício. Hoje eu sou um pastor, porque alguém lá atrás acreditou em mim. Aleluia, louvado seja Deus. Use as suas palavras para profetizar, para abençoar a sua família. Use as suas palavras. Pode adiantar mais uma tela? Eu acho que... volta lá. Não dá para mim contar aqui que está em azul quantos países são. Mas eu gostaria que a partir de hoje, ao chegar na sua casa, você comece a usar palavras proféticas na sua vida, na sua família, com o seu filho. Olha para o seu filho e libera uma palavra profética. Olha para a sua casa, para a sua família e libere uma palavra profética. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu vou orar por você mais uma vez. Aleluia, louvado seja Deus. Meu Deus, o Senhor é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. O Senhor é o Deus que faz existir aonde já não existe mais. O Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus cuidador, o Senhor é um Deus que está acima de todas as coisas, o Senhor é um Deus que está entronizado entre todas as nações. Nós louvamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é grande demais. Mas hoje, meu Deus, nós estamos aqui reunidos com o Teu povo, nesta igreja de oração, nesta igreja séria. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo manifeste sobre a nossa vida agora, meu Deus, e traga sobre cada uma dessas vidas força para eles lutarem. Que tragam para eles, meu Pai, sabedoria e inteligência para poderem administrarem melhor os seus lares. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio que hoje essas pessoas sairão daqui com mais sabedoria para poderem lidar melhor com os seus familiares, com filhos, esposo, esposa. Em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, meu Deus, o Teu Espírito Santo possa dar esse fortalecimento em nós, para nós não desistirmos, para nós continuarmos firmes, mesmo que nós não estejamos vendo, meu Deus, uma resposta, mesmo que nós não estejamos vendo, meu Deus, mudança, que nós possamos continuar firmes, porque nós sabemos que no tempo certo, na hora certa, o Senhor entrará com providência na nossa causa, entrará com providência na nossa família, entrará com providência no nosso lar. Aleluia. Por isso, meu Deus, não deixa a gente desanimar, como aqueles que desanimaram, meu Deus, como aqueles que voltaram para trás. Em nome de Jesus, oh Espírito Santo de Deus, fortalece a Tua igreja, fortalece o corpo de obreiros desta igreja, meu Deus. Meu Deus, dá um despertar diferente, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Teu nome.